que eu participei, né? Mas acho que a gente trabalhar essa metodologia a partir de qual idade poderia ser? Nossa, eu já vi com tantas Conscientização, né? idades. A criançada desde o pré, acredito que sim. Eu acho que já tem toda uma visão. Vou contar uma história, tem um outro processo, né? Eu tive a oportunidade de estar nas conferências infanto-juvenil de meio ambiente. E o que eram as conferências infanto-juvenil de meio ambiente, né? Ela surge quando tinha a ministra do meio ambiente, ela estava organizando a Conferência Nacional de Meio Ambiente, daí a filha dela, que tinha 13 anos, estava com ela, conversando em casa, falando, pô mãe, por que você está tanto trabalhando? Daí ela falou, estou fazendo a Conferência de Meio Ambiente. Daí ela chega e fala assim, poxa, e as crianças participam? Daí ela falou, não. Daí ela falou, por que as crianças não participam? Né? Se vocês vão lá bolar um monte de políticas públicas que só daqui a alguns anos vão ser aprovadas e a gente que está vivendo agora, está vivenciando, não vai estar lá para dar nosso ponto de vista. Verdade. Né? E daí, a partir disso, se teve a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, que foi voltada para crianças de 11 a 14 anos. Né? Ela começa com um processo dentro das escolas, que foi para processos estaduais, e foi para processos nacionais. E o interessante é que virou política pública. Né? Então, muito do que as crianças falaram, depois houve investimento em políticas públicas e também teve uma questão de assumir responsabilidades também. Né? Então, por exemplo, esse próprio projeto que eu participei de Agenda 21 nas escolas, isso não foi ideia de meu e alguns amigos meus. Essa ideia surgiu porque as crianças falaram, queremos formar convidas, que eles chamavam de convidas, que eram comissões de qualidade de vida e meio ambiente, que tinha essa cultura da Agenda 21, queremos convidas nas escolas. E daí se abriam políticas públicas para a formação dessas convidas nas escolas. Foi isso que eu trabalhei. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Assim, talvez não tenha exatamente uma idade, né? Mas todo tem seu ponto de vista. Também já trabalhei com criancinha, com vídeo, que elas chegavam lá para os adultos entrevistando com vídeo, falando, pô, qual a sua relação com o meio ambiente? Né? E a criança tem esse poder muito mais de sensibilizar o adulto até sobre as questões ambientais. É verdade, sem dúvida. O Márcio Mendes, mais uma vez aqui com a gente, está dizendo o seguinte, como o senhor vê essas campanhas de TV a respeito da preservação e reciclagem? Você acha que as crianças conseguem aplicar tudo aquilo que é dito nos comerciais de TV? Comercial de TV é uma coisa complicada, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa questão da reciclagem e tudo mais, ao mesmo tempo você tem uma massa muito maior a questão do consumo, né? E hoje o grande mercado de propaganda é voltada para a criança. Né? Eu não sei dizer, daí não sei mesmo, né? O quanto as propagandas na TV são tão eficazes, uma vez que é desleal esse processo dentro da TV, né? Dentro da TV eu digo, no sentido, lógico, as pessoas compram o espaço, né? Mas assim, quer dizer, a maior parte do tempo está falando consuma, 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 e daí depois tem um pequeno tempo que fala, agora recicle. Né? Eu não sei dizer exatamente o quanto elas são eficazes. Eu acho que o trabalho mesmo está em casa, no dia a dia, assim. Porque não adianta nada também. Isso também acho que não é só, por favor, se estiver errado, me corrija, um trabalho só da escola. Acho que a conscientização dentro da própria casa também é fundamental para o processo, para a criançada realmente se conscientizar. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que a TV é uma educação informal. Informal por quê, né? Porque ela também educa, mas de uma forma informal, né? Você está do outro lado, não é aquela pessoa que está direto com você, mas ela também te passa uma informação, né? Claro. E tanto para o mal como para o bem. Isso não é só a TV, as pessoas também, dentro da escola e tudo mais. E a gente tem que aprender a mediar isso daí, né? Temos a Natália aqui também. Quais erros mais recorrentes que você vê em projetos de intervenção escolar? Tem a questão da reciclagem, que eu já tinha comentado, né? Então, às vezes, essa questão da competição da reciclagem, né? Pô, vamos lá, quem junta mais garrafa PET. Eu acho que também, eu já falei essa questão justamente também de, às vezes, é só perceber essa questão da natureza e tudo mais, da natureza, digo, se só perceber a árvore, perceber a cachoeira e não perceber o próprio espaço. E eu acho que um erro muito recorrente que eu vejo são em questões de atitudes. Né? Então, às vezes, eu costumo falar muito uma coisa, assim, eu acho que mais do que o educador saber, é ele ser. E ele passa muito mais para o jovem a partir do momento que ele é aquilo que ele está falando.
né? E eu acho que um erro muito recorrente, às vezes, é aquele educador que está lá falando com um jovem e tudo mais, e no final as atitudes deles não condiz, né? Então ele fala, poxa, vamos fazer uma composteira, né? Mas ele mesmo nunca fez uma composteira, aí né? é complicado. Né? Daí é aquela questão de, pô, vou agora para o Google e pesquisar como se faz, né? Então, assim, acho que e esse eu acho que é um erro grave, né? Que são questões das atitudes, né? Então, às vezes é melhor até falar, vamos descobrir junto isso, do que ficar nessa postura do eu sei, eu não sei, né? E outra é essa questão de, às vezes, não perceber que o meio ambiente está interligado em todos os processos, né? Tem um processo que se fala que é de ecoalfabetização, e que tem uma relação muito legal, que começa, inclusive, com a produção de uma horta dentro da escola. E produzir uma horta dentro da escola é botar a criançada em contato com a terra, né? E que daí vai gerar um alimento. E que daí eles vão comer esse alimento. E daí eles vão perceber que o que eles comeram foi o que eles geraram. Isso é uma outra relação, né? Não é porque chegou lá na cantina. Não, eu gerei esse alimento, né? E daí, em cima dessa questão do alimento, pô, você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar geografia, você pode trabalhar biologia, né? Você pode trabalhar artes, né? Quer dizer, tem um monte de questões. E meio ambiente é uma questão transversal. E você conseguir fazer com que as pessoas percebam o quanto o meio ambiente é transversal, eu acho que é uma coisa importante dentro da escola. Temos uma pergunta aqui da Sânia agora também. Como promover a educação ambiental em regiões de parques e reservas, onde a população vive de forma integrada com a natureza? Poxa, eu acho que eu me pergunto se a gente tem que realmente fazer um trabalho com eles ou eles não têm que fazer um trabalho com a gente. Boa. Né? Eles têm muito essa percepção, né? Foi o que eu falei das comunidades que estão integradas, né? Elas têm essa percepção. Eu acho que se eu fosse para uma comunidade dessas, né, que estão em reservas e tudo mais, eu não iria no intuito de mostrar nada, eu iria mais para aprender mesmo, viu? Sem dúvida alguma. Agora, a gente estava falando, você disse, dos índios, né? É encantador o amor que eles têm pela terra hoje em dia também. E como o pequenininho ali também vai aprendendo tudo isso. Essa importância que você diz dentro da escola, da criança plantar e depois comer o que ela gerou, isso sem dúvida alguma é primordial. Não, essa questão, acho que fica uma coisa tão doida na cabeça da criançada, né? Que é tudo hoje tão mecânico, né? Você vai num drive hoje, você pede seu lanche, que já vem com refrigerante, já vem com batata, já vem com tudo pronto. E num monte de embalagem. E num monte de embalagem, sem dúvida alguma. E muitas vezes não são embalagens recicláveis, então às vezes complica, sem dúvida alguma. Agora, uma coisa que a gente vê, e muito, mas muito, assim, de uma forma exagerada, é o tal do saquinho plástico, tanto em hipermercado, né? Quanto tempo demora para deteriorar um saco plástico? Eu vou ser sincero que esses dados eu não tenho, né? Mas eu acho que e é doido, mas eu queria até complementar a história do saco plástico, né? Porque, por exemplo, outro dia eu fui no supermercado e vi um monte de gente com aquelas eco bags, né? Sacolas ecológicas. Eu mesmo sempre carrego uma. E daí eu vi um monte de gente usando, falei, pô, que legal. Só que quando eu vi, era um monte de gente usando as sacolonas grandonas, né, de tecido, e elas botavam em saquinhos plásticos e botavam lá dentro. Né? Então, na verdade, a sacolona era só para levar, mais fácil tudo numa única sacola, né? Então, é isso. E às vezes as pessoas falam, não, porque tem esse discurso, né? Não, mas eu preciso para o lixo da minha casa, eu preciso para o sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Pô, eu vou ser sincero, eu moro já há 3 anos sozinho. Lógico, meu consumo é menor por morar sozinho. Eu só fiz compra de plástico, com sacola plástica, no primeiro mês que eu tive sozinho, porque ainda ajeitando a casa. Pô, eu ainda tenho saco plástico sobrando, naquele primeiro mês, né? Então, tem essa questão, assim, tudo bem, assim, a gente precisa do saco plástico, mas será que a gente precisa de tanto saco plástico? Né? Acho que essa é uma reflexão importante. E que pode ser substituída por outras, sem dúvida, como você diz. Você ir ao mercado com uma sacola ecologicamente correta e colocar o saco plástico dentro da que você levou, realmente não estaria colaborando em nada, muito pelo contrário. E outras ações, né? Você pode incentivar cooperativas, né? Então tem as cooperativas de reciclagem que fazem um trabalho maravilhoso
Sabe? Entre em contato com a cooperativa da sua região. Uma coisa que hoje em dia a gente vê muita gente é carroceiros, né? Carroceiros. Acho que eles ajudam, né, de uma forma, claro, de auto se sustentar, ganhando o dinheiro pela venda, mas acaba até ajudando na natureza. Sim, eles normalmente fazem parte de algumas associações, né, de carroceiros. Existe uma preocupação em cima disso, né? Outro, o alimento, né? Em casa eu mesmo, eu não moro numa casa grande, eu não tenho um terreno de terra mesmo na minha casa, né? É concreto lá. Até porque eu moro em São Paulo, hoje está cada vez mais difícil achar um terreno de terra, mas eu tenho uma composteira em casa, então todo o meu alimento vira composto, né? Então fica dentro de um baú, tem um processo lá. E que às vezes as pessoas falam, não, mas vai feder, sei lá o quê. E não vai, sabe? Se cria lendas também, né? O meu até hoje funciona, hoje eu tenho uma horta de vasos que toda a terra veio da minha composteira, né? Muito bom, isso também. Bom, gente, queria dizer a vocês que estão assistindo ao nosso programa que vocês participem mesmo aqui do nosso chat, tá? Mande sua pergunta. Hoje nós estamos aqui com o Vitor Massal e o nosso tema de hoje o tema de hoje é educação ambiental além da escola, tá bom? Então, você que ligou o seu computador agora, está assistindo a gente pela TV, fique à vontade para estar participando do nosso programa, que já está um grande sucesso. Tem um monte de gente aqui no nosso chat fazendo perguntas inúmeras e a gente vai continuar batendo esse papo aqui também. Agora, Massal, como que uma criança, na verdade, lógico que isso acho que até foge um pouco da sua especialidade, mas de que forma simples que uma criança hoje pode conscientizar até os pais? Acho que é trazendo a orientação da escola? Eu vou trazer uma experiência também. Acho que é legal trazer experiência porque são fatos que aconteceram, né? Eu tinha falado do processo nas conferências e ano passado, quando teve a terceira conferência nacional, eu estava com uma delegada, o nome dela é Jade, lá de Goiás, e ela tinha uns 12 anos na época. Eu estava lá conversando com ela, assim, né, para saber um pouco da vida dela. E ela falou assim, sabe, Massal, eu quase não ia vir nessa conferência, porque eu não queria me candidatar a delegada na minha escola. Eu falei, poxa, mas por que, Jade? Ela falou, não, porque as pessoas me chamavam de ecochata, econerd, e eu não queria isso. E a escola dela era uma escola militar, ou é ainda, não sei se ela continua, né? E daí ela falou que quando estava tendo a conferência, chegou uma criança de 10 anos e falou assim, mas Jade, você não quer mudar as coisas? Daí ela falou, eu quero. Então, Jade, vai lá, sobe e seja delegado. E daí ela falando bem assim, poxa, garota de 10 anos, veio falar isso para mim, eu tenho que ir lá e subir. E daí ela foi delegada. E quando ela chegou na casa dela, ela foi contar para a família dela foi comentar e falar assim, poxa, você é delegada da conferência... para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente e tudo mais. Daí os pais dela e os tios delas falaram, poxa, Jade, a gente não sabia o quanto isso é importante para você. Poxa, se isso é importante para você, a gente muda nossos hábitos. E, de repente, todo mundo na casa começou a mudar os hábitos por conta dela. Isso, sem dúvida alguma, ajudou e muito. E é uma coisa simples, né?